Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo, muito bom dia. Tudo bom com vocês? Então estamos aqui para o que eles chamam de Countdown Pre-Launch Status Briefing da missão Artemis I para a Lua, tá bom? Ou seja, nós vamos ver aí qual que é o estado atual para o lançamento de amanhã do foguetão da NASA, o SLS, rumo à Lua. Então estamos aí começando a transmissão oficial da NASA. O SLS lá, bonitão. Bom dia a todos, vamos chegando. O lançamento é amanhã, 9h30 da manhã. Transmissão aqui no Space Today começa às 7h30 da manhã, tá bom? Espero todos aqui. E aí vamos lá ver o que eles vão falar agora pra gente, né? We have NASA's Space Launch System and Orion spacecraft out on historic launch pad 39B. Tá aí, ó. The launch window opens in less Temos than aí 24 o... hours. That's very exciting Ela tá falando to que say. temos aí o It's gonna be Space Launch humanity's System first e step a in going Orion back to the moon. prontinhos para serem lançados. Muito Muito bom dia e estamos felizes aqui por vocês estarem juntos com a gente nessa missão. Então, janela de lançamento abre 9h30 da manhã, hora de Brasília, 9h33. Yesterday morning, and the countdown to launch started exactly at 10:23 a.m. Eastern Time. Here to take your questions are Jeff Spalding, Artemis I Senior NASA Test Director. Esse aí é o diretor de teste da NASA. Good morning to you guys. All right, so let's kick things off with opening remarks. Jeff? All right, thank you very much. Well, listen, I am very happy to be back here again for the Artemis I launch countdown L-1 status brief. Estou muito feliz por estar aqui para falar um pouco do estado do countdown. The count right on time at 9:53, and we started our clock at 10:23 in the morning. Since that time, we've been working really hard. We got the vehicles powered up and have been doing testing throughout the day. Estamos aí trabalhando muito para deixar o veículo carregado, pronto. I would call them kind of spectacular, amazing events as we do every day here in Florida. Some lightning things happened. We'll go ahead and I want to mention that up front. We did have some strikes that we recorded on our tower, lightning. Falando dos eventos que aconteceram ontem, né? Alguns raios que atingiram a torre, eu mostrei para vocês aqui, né? Falou que tudo isso foi analisado e está tudo bem, né, com o veículo, está tudo bem com a plataforma, tá? So we're able to work all of that yesterday very cleanly with our team, and our management team did approve last night. That as well. Tá, e a equipe toda trabalhou durante a noite, verificando se estava tudo bem. 1:14 or so in the afternoon, we had another couple events at 1:16. E aí falaram que estava tudo tranquilo. Tiveram dois raios, tá? Dois eventos de raio que atingiram aí a torre. Evaluations that are normally done when we do have these type of lightning events. And hopefully we won't have any today, but we understand the weather. We'll be talking about that here next, and we'll see what that's going to. Falou que daqui a pouco vamos falar sobre o tempo amanhã. A little bit of retest, which included we did some canary circuit checks, which are really just those circuits are there to provide if they've seen any type of voltage or things that might affect the vehicles. Those were all good. We did some walk downs. Falou que o veículo está tudo bem, eles carregaram as baterias do veículo, está tudo certo com ele está, né, com powered up, que eles falam. Bottom line is we look really good. No issues, no concerns or constraints from the lightning. Não tem nenhum problema, nenhum concern. Let's see. So far, I did mention we powered up yesterday. Later in the afternoon or last night, we did power up the RF systems on all of the vehicles, on Orion, on the core stage, on ICPS. Did those checkouts and tests. Those all went really well. We finished those. Falou que eles fizeram uma série de testes e o veículo passou, tá tudo bem. Got through all of those, and again, those finished early this morning as well, about 1:00 in the morning. É que ele tá falando que eles vão fazendo vários testes, tá, pessoal? Fizeram testes ontem, fizeram testes já hoje de manhã. O veículo passou, tá tudo tranquilo. We are currently pressurizing our helium tanks on the core stage and configuring some of the umbilicals. We've looked ahead at the weather. We know we're going to probably get some later this afternoon. We did have quite a bit of work planned on second shift tonight. We're pulling some of that in
to try to get those events going on some of the pad facility closeouts and some of the configurations that we do on some water systems and elevators. Falando aí que eles, depois que passaram por esse evento, né, de raios ontem, de tempestade, eles tiveram que dar uma, né, fecharam tudo lá, verificaram toda a parte de energia. Mais tarde hoje eles vão fazer uma checagem, uma verificação na Orion, tá? And the first part of that is getting on GN2 and inerting the vehicle. We're working those preps later second shift tonight. E mais tarde, hoje à noite, ou seja, eles vão fazer... Cara, tá resumindo. Ele tá falando aí que a quantidade de testes e verificações que eles vão fazendo. Fizeram ontem, fizeram hoje de manhã, vão fazer hoje à tarde, vão fazer hoje à noite. Anticipation of the safe and arm device rotations that we do, which are normal plan things that we do before we get into cryo load. And that'll happen at about 10:30, and then we'll enter our 2.5-hour built-in hold at 10:53 tonight. Tá falando das horas que vão acontecer os carregamentos de combustível, né? Então começa tudo hoje lá pelas 10 da noite, tá? 11:53 tonight. We're expecting to get a go from the launch director and MMT if everything looks good and they've evaluated all the criteria, and we are going to be go for cryo load. That's the timing that we would be looking for to get that, and then we would start the cryo load operations at that time with some of our valve configurations. Aí eles vão esperar o go for launch para poder carregar o combustível criogênico, né, que é carregado um pouco antes. Tá aí, ó. 1h30 mais ou menos antes do lançamento. We do have the pre-press test, scheduled for about 5:40 a.m. That test shouldn't take us too long. I think it's been talked a couple of times, but it's amanhã 5h40 da manhã vão fazer outra verificação. Tá aí o foguete na plataforma, né? No pad 39B, tá aí o SLS. Pre-select the positions of some of those valves as we get into terminal count. So that'll help us out a little bit there. We have some final guidance system aligns that we'll be working as we're doing tanking as well. We power up the range safety systems to do some final checkouts about 2 hours. Os sistemas de segurança também foram todos carregados, tá tudo bem. Já te respondo aí, Juan. Quando vai lançar, galera? Tá passando aqui embaixo ó, um letreiro aqui, ó, para vocês, ó, tá? Lançamento é amanhã, dia 29, às 9h33 da manhã. We do anticipate the opening of the window and hitting that at 8:33 a.m. We have a 2-hour window on our first day. If for some reason we do have to use subsequent days, our nominal plan is to go on the 5th. The opening of that window is at 12:48 local time. Ele tá falando que amanhã a janela abre às 8h33, 9h33, 2 horas de janela. Tá? E se algum problema der errado, aí você tem no dia 5 de setembro uma janela começando ali às 1h48 horas de Brasília. Falando que nós estamos aí a, né, pouco menos de 24 horas do lançamento de amanhã. É tripulado? Não é tripulado, tá? É teste amanhã. Thank you. Sounds like we're in a good spot. Thank you for that update. Cara, fala rápido pra caramba. How's the weather? Weather. Vamos lá pro tempo. The weather's pretty decent this morning, but of course I will talk about the forecast for launch a little bit later. First, I'm going to talk about today. So let's go ahead and toss it off to the satellite imagery. And, vamos ver aí as imagens de satélite, ó. You can see some remnant showers and a leftover thunderstorm or two from last night's activity that rolled through late in the day. Falando aí das tempestades que tiveram, hoje de manhã o tempo tá ruim também, né? Com chuviscos e tal, né? Just like yesterday, we'll start to see some of those showers and possible thunderstorms forming along the East Coast. Something different has changed today, which we were expecting. We do have southeasterly flow in place this morning, and that will remain the case for tomorrow morning's launch attempt as well.
So one thing that will benefit us today is, even though we're likely going to get rain, just like we almost always do in the Space Coast in August and September, the East Coast sea breeze will creep Falando, né, do farther problema aí da across the interior costa central leste portion of the durante state, esses and meses, hopefully né? will give us a large block of time of clearing this afternoon. We may be examining the chance for some late night showers and maybe a thunderstorm or two somewhere across Hoje à the noite interior deve Florida, but chover, most of the deve convective ter activity should be done for when we're looking tempestades. to tank later on tonight. And with that, we'll go ahead and move on to the launch forecast for tomorrow morning. It's a pretty similar outlook Amanhã. than what I had yesterday. But Amanhã I'm é o kind of seguinte, ó. slicing and Então tá dicing aí a it for previsão you. do tempo para amanhã. Basically, the beginning of the launch Porcentagem window, de or go just for after launch entre 8:30 in the morning, 60% e has an 80%. 80% chance of As favorable weather. principais As we keep restrições aí forward in time seriam through the 2-hour nuvens do launch tipo window, cúmulos, né? we just have a better Campos chance of some elétricos of na those offshore superfície showers and maybe a e thunderstorm or two creeping precipitação closer durante to the o coastline. lançamento, And durante o also voo. because across the spaceport, we're likely to have some billowing clouds form as we get into 10 o'clock and the 11 o'clock time frame in the late morning hours. So as usual, or just like yesterday, I do not have a backup forecast for you because that is a 5-day forecast now. I will have those estimates for you tomorrow if they are needed for the backup launch window. The one thing to note, though, is the forecast is largely going to depend on the evolution of the tropics. Então, ela And falou aí also, que é um time problema of sério day fazer a previsão do is going tempo to be a nessa época ali contributing na costa factor. leste, né? The time of day for the backup launch window is around noon to 2 p.m.-ish time frame, when in general you can expect a higher probability of violation for weather, just because we're likely to have those showers and storms forming along the coastline during that time frame. So with that, I think that concludes my brief. I'll toss it back. Thank you so much. Thanks for that Então refined vamos ver look aí, at né? the O launch tempo window. não está aquela So we'll take maravilha, questions now. You know tá? the drill in the room. Raise your hands and we'll try to get a mic to you. And then we Lançamento also amanhã, have some people on the 9h33 da phone. manhã, tá? Hit *1 to get yourself into the question queue. Okay, so we'll start with Marcia over there. Marcia Dunn, AP for Jeff. So there was no residual effects impact to even any of the ground equipment from the lightning strikes. And when you first saw the video or pictures of that, like, were you also worried that, you know, this is it, there goes our Ela tá try? perguntando sobre os lastly, raios de Brandon ontem, né? Brockett, Ela falou que o cara falou que não teve problema nenhum, your mas ela take on tá whether it's perguntando, really quando gonna você come viu out aquilo tomorrow? pela primeira vez, você ficou Whether muito you know, assustado? aside. Como que foi, né? All right, a lot of questions. So we have tested a lot of, including our ground systems. We went back and looked at those, and we've Ela also tá brought falando them que down, eles as testaram we os do when sistemas there de are solo, lightning né, que a strikes gente chama when os we get to certain ground levels, systems, just to tá? make sure there's Sistemas de nothing, solo. beyond what we can see via the data that we may have missed, and so that's what we have Que eles done. pegaram And ali the os systems went dados out and did that todos que yesterday during eles, the day né, as que well. eles On top of tiveram that, we ali haven't seen anything in the uma ground que systems não teve that gives us problema any nenhum, né? concern, nor on Os any of the dados e vehicle, tudo mais que eles as pegaram well. sobre os I would say eventos que whenever we see the aconteceram things that are as de raio, não dramatic as não lightning, teve right, problema we nenhum, all, né? we pay a lot of attention to it, as we should. And so that just for us kicks us off into the next mode for us to go and evaluate what happened. I'd say we've seen it enough through the processing flows that we just do, and are, not that we're comfortable with it, but that we are definitely well rehearsed at the process by which we go and collect the data, look at the data. Falando que tudo isso aí também foi ensaiado, né? Tudo isso foi ensaiado deles pegarem os dados e de acontecerem eventos desse tipo, né? Lembrando que eles conhecem ali o local, né, cara? Os caras estão na Flórida. A Flórida, essa época do ano, é complicada, né? Então, eles já esperam essas tempestades no final do dia, começo da noite e tudo mais. E aí você tem que ensaiar por tudo isso, né? Tá? Thank you. Irene. Irene Klotz with Aviation Week. Yesterday, we were briefed about some communications reconfigurations that needed to be retested in Orion. What was the status of that, and what was changed, and why was it changed? Ela está perguntando sobre os sistemas de comunicação com a Orion que eles testaram ontem. When our JSC flight control team, when we do our comm checkouts and those types of things, they have a command window in which they upload parameters that we need for guidance. Eles carregaram os parâmetros, né, com a equipe de controle aí. There were a couple of items that we saw late on the comm system that needed to be changed, and that it just goes in as part of that upload to the vehicle that occurred. And so
I would say it's in the normal process for us to be able to do that. Falou que não tem and that's problema what they nenhum, were que able tudo to que eles do as fizeram está well. dentro do We could probably protocolo see some normal more ali, specific de data about the você data carregar essas parameters coisas. themselves if you Acontecem need algumas that. mudanças, But né? Isso é what we normal can say de is that we did acontecer, mas complete que that está part tudo of it, and right certinho now aí everything looks good. pro voo. Sacane, aquele ali de boné, careca cabeludo. There's no Ah, issues é with o that cara, é right porque now. ele é... Depois eu falo dele, tá? The only thing that we are looking at this morning is, and we're not even out of spec, is on our helium provider that's Daqui a at pouco eu CTF. falo essas Last conferências night, de imprensa the da helium NASA supply aqui, pressures were a tá? little bit low. Vou explicar para They're coming vocês out isso to look aqui. at that. They think they may have a small leak. Again, it's within the band that we need to support us for launch, but they want to make sure that we're in the best configuration we can be for that system, since we do use a fair amount of helium on this rocket. Cara, And so that's one Vladimir, of the things cara, we're looking o at this tempo não morning tá to see aquela if there's maravilha, something né? that A needs to be moça ali done. do tempo, And those né? folks will be on Ela next falou week, que should be on eles vão station dar now. outras atualizações mais Over there. tarde, né? Hi, good morning. Porque eles Tom têm que ver Costello como que with NBC acontece o News. desenvolvimento Two de quick todos questions. aqueles Jeff, I heard you sistemas say a ali, few, né? and then I counted, was it 2 lightning strikes or more than 2 that you had on the... 5 events that were evaluated that got to the threshold that we needed to go and look at and evaluate them. They happen in fairly rapid succession. Sometimes these events Sirlene occur. Pérez, muito obrigado aí por se tornar membro do canal, viu? Valeu. Não tem lançamento hoje, galera, tá? Não tem lançamento hoje, tá bom? There was 5 of those items that we looked at to evaluate whether it was going to be a concern from the vehicle as far as the magnitude or anything out to that effect. And that only got us to the criteria to go and take a look at the systems that we did. And it was not at such a magnitude that we needed to go and do anything beyond that. There was no, it was well. Já eu resumo, Diego, tá bom? Pode ficar tranquilo aí. What those requirements were. 2 more very quick ones. Number Sure. 1, do you anticipate that the helium, the tiny, small helium leak could become a showstopper? That's number 1. Number 2, you cannot, am I correct that you don't tolerate rain at all for a launch? You would not launch with rain at all. Is that correct? So there is a fly-through rain constraint. Melody could probably speak to it better than I. Tava falando que eles estavam carregando o tanque de hélio e teve que parar o carregamento graças a né? Porque eles têm determinados parâmetros que tem que seguir. Obrigado aí, Jadiel, por ter virado membro também. Valeu, obrigado, cara. Então eles tiveram que parar o carregamento do tanque de hélio devido a essas condições meteorológicas, tá? Mas isso aí voltou e tudo mais. Here, and then we'll go to Bill. I'm Rebecca Morell from BBC News. A few quick questions. The first is, how many seconds before launch do the 4 RS-25 engines ignite? For the shuttle, it's about 5 or 6 seconds before. Yeah. Sorry, go ahead. Quantos segundos antes, né, do lançamento, os motores são ligados? Eu já explico isso aí para vocês, é um negócio legal. Do go at the start of the launch window. Are you aiming for 8:33 exactly, or would it be like 8:33 and 15 seconds or 40 seconds? Or Ah, tá perguntando por que o 33, né? É porque é assim, ó. If it goes Yeah, there. those are great questions. So the engines start, and it's a staggered start on the engines, about every 200 milliseconds in between the start times on the engines. But it's about 6.8 seconds when we'll be starting the engines up. 6,8 segundos antes dos boosters de combustível sólido ligarem, você liga os RS-25, tá? Okay, Bill. First of all, if you were going to say something about the weather constraint or... E a janela, porque é a janela, né, Fly cara? Não tem that is essa. true. There is a constraint we can't fly through, something we consider precipitation, which if you're a meteorologist, we consider that 18 dBz on the radar. The thing about it, though, is we have to be flying directly through it. There's not really a standoff distance for that. Tá falando de algumas So because of nuvens that, ali, it de alguns does sistemas bias, ali que tem. um, Tem alguns que o decent amount foguete of real passa, né? estate on the radar as far as finding the hole in the clouds for us to launch through. So Tá falando also, que a lot o of que times, pode acontecer it são has to be buracos right nas over the nuvens pad, no momento do when we lançamento e launch- tudo dá we certo, tá? launch and we go up, right? And we oftentimes fly over these low clouds that have rain. Essas nuvens So baixas e hopefully esse that answers chuvisco your aí não question. atrapalha, né? Então, You can't fly through any rain. Correct. Yes. falando que ele Bill pode Harwood, voar, CBS né, News. por essas Jeff, nuvens. two quick ones for me. For the record, the helium is on the ground side, I'm assuming? Yes. It's not in the COP. It's on the supply side, on the facility side.
you've done a lot of shuttle countdowns back in the day, and this is a very similar countdown from Shuttle, except the quantities are different, things like that. What are the 2 or 3 things you're looking forward to? And I won't use the word Ele concern. está but what are perguntando the que esse things if you sistema had de to rank contagem things that you regressiva, really que é o wanna get past countdown que a this gente milestone, that fala, milestone? ele What é are you muito looking semelhante forward ao da to época that way on dos console? ônibus espaciais. Então, quais são as coisas que eles vão The olhar a first things partir I de look agora? at are the things that Melody is concerned about weather, right? 'Cause that Falou que a primeira gives us coisa the é o ability- we can either tempo, get into tá? tanking or not. I feel really good about tonight us getting into tanking and Falou getting que a through primeira that. coisa é o The only tempo. A things primeira that coisa we're que, looking at assim, really during básica the é olhar count a is previsão do we've tempo. had hydrogen leaks, in some of the wet dress E depois é rehearsals. ver um We've done momento our ali best para poder fazer to mitigate all of the o concerns with carregamento, those, né, with a lot of changes dos tanques ali de hidrogênio líquido, boots and to the tá? lines and to a lot of different things. We've changed some of our evaluation criteria to give us more flexibility on what we can do. So that part gives us a little bit of Falando que eles estão fazendo o melhor something to deles para look at, poder and that mitigar as qualquer we go tipo through and we kind of de evaluate. restrição, né, qualquer tipo And de then the rest of concern it que a gente is fala, né? just everything else, right? We need to be on time. It's been difficult for a number of reasons as we've run through the wet dress rehearsals to get through all of the work with the constraints. The great thing is we have done an outstanding job addressing each and every one of Ele those está falando, né, things that que have esses problemas caused us todos podem concern or acontecer, delayed us mas for the que, reasons that né, we've had through those eles estão countdowns. fazendo o melhor And so trabalho we've got a lot of possível practice behind para us. We've put passar those por things todos behind eles, us né? Então estão and fazendo addressed aí each um and every one. So outstanding going into this, I work, feel que like ele we are in falou, the best job, né? possible configuration Para we could be poder, né, to get to lidar launch com on todas launch essas day. coisas. Aí So I valeu, feel that Charles part I Barros feel virou really good membro about. também do canal. Opa, ganhei 3 membros do canal já essa All right, we're manhã. going to go to Obrigado, two on galera. the phone. We have Stephen Clark, Space Ó, o Flight careca Now. cabeludo ali. Hi, thank you. Stephen Clark, Spaceflight Now. Ó, o cara what da are, Space if Flight any, Now. What are the weather constraints for proceeding into cryogenic tanking tonight? The constraints for tanking tonight are mostly a temperature constraint that would Perguntou we quais wouldn't são as even approach it restrições because para it's você very carregar cold. os tanques And essa noite, né, also de we have to have hidrogênio. less than Ela a está falando que a 20% chance principal of lightning to restrição, tank. constraint para And that's a isso é a determination that temperatura, my tá? tanking LO Mark Berger would make tonight. Thank you, Stephen. We also have Ó, Arik e Malek, hoje a gente tem space.com 20% on de the chance de ter tempestade com raios também. Yes, hello. This is Tarek Malik with Space.com, and I think my question is for Jeff. This is the first flight of a new rocket. I'm just wondering if there's anything special you're planning to tell the team before you really get into the final phase of the countdown, or a little commemoration. How do you? É o primeiro voo desse foguete, né? Então, This is a special. It will be a special day tomorrow. It is every day really for Artemis as we've been able to get into the launch countdown. falando que, né, que Our com team certeza has é been um excited dia, for a really long time about what they're muito doing especial and amanhã, what né? they're doing, which Então, they're supporting this program é and dentro do our programa ability to Artemis, get então back eles to estão the esperando moon que and dê put tudo people on the certo, moon. né? And so I get to work with a lot of folks that are a lot younger than me these days. I've been around for a while, and to see their faces and to hear their voices and the excitement that they have. O lançamento é do foguete SLS, tá? Para quem está chegando agora. To get us to this point, and they've done an outstanding job. We'll talk to them a little bit. I know when I come on. Falando que toda a equipe aí, ela and está talk muito to folks, muito. and share some of our. Cara, daqui a pouco eu falo do grupo dos membros aqui, tá? Só um pouquinho. Tá pipocando o microfone? I would expect that we'll probably have some words towards the end as we're getting ready for the poll or coming out of that as well. So ele tá falando que toda a equipe aí, ela tá muito animada, muito, né, pra... Meu microfone tá com mau contato, cara. Caramba, que as coisas hoje elas não estão... Deixa eu ver aqui o que tá passando. Here in the front row. Great, thank you. Ken Kramer, Space Up Close. Oh, Ken Kramer. Doing all this. My question is for Jeff. Going back to the lightning protection system. Oh, Ken Kramer. This was a moderate weak strike. What if it had been strong? É pior que é mesmo, né, cara? Tá meio ruim mesmo. That this could Deixa eu ver o que eu faço. Would you Pera have aí. had enough time to evaluate the system, or would that have caused a delay? And I'm also wondering if you're thinking about any upgrades to the lightning protection system after this launch. Thanks. Não era pra... So, Oi, melhorou agora, galera? Digam aí se melhorou. Tá ruim o áudio agora, melhorou? Diga aí se melhorou. Senão eu dou uma religada aqui. Melhorou? Melhorou ou não?
dependent Pera aí, upon então. the size, the magnitude, and all the other things that we would have seen on our triggers as to what to do. So it's really difficult to say whether there would have been a delay. Clearly, the system worked as designed, and so did the processes to do the evaluation, gather the data, and make a concerted effort to make a decision, which we got to yesterday, and then last night the management E agora? to accept the data. E agora, that we melhorou saw ou and não? retested, or the evaluations that we did yesterday. Melhorou the ou camera não circuits and melhorou? Some of the other things that we did on the vehicle. So Digam I aí. think that part worked. I can't speak to Melhorou ou não? the lightning tower designs because I'm not sure where we are with those. É, porque eu tenho que Again, they're desligar working aqui meu sistema e pretty ligar well de novo. as they have thus far. I don't seem to think that we É, would need o anything, que but I pegou, can't speak valeu, to that. valeu, galera. O Somebody que else. pegou mesmo eles foi o lance da. Jim, and then we have these Foi o two. lance dos raios, né? Agora, minha Hi, I'm Jim câmera, Siegel. cara, I'm só um with, pouquinho, fazer um teste aqui. NASAtech.net, and I have a question about commercial and military agora minha aircraft câmera. that might be in the air about the time of the launch. So I assume that there's some sort of requirement for commercial aircraft Ó o velhinho aí, ó. not being in the air or in the area. And I wondered what exactly that criteria was. I also wondered whether any NASA or any military aircraft are going to be around to witness this launch as it happens. Thank you. So we do work with the FAA. Olha o velhinho aí, ó. Airspace clears during the times of launch. No different than any other vehicle coming off of the range has to do for their launches as well. So that happens, and we've been working with them for an extended period of time. Ele tá falando do Military, range, né? etc., Tá all falando we do have, range ali, que é um noticed negócio airmen perigoso, né? and Porque other o types of cara fez aircraft that may or may sempre not faz be in the air. pergunta So legal esse we cara, work very tá? closely with them, do the same thing for the waters as well. É, ele veio de boné. To what the clear space and some of those things are from a security posture, but É que é muita we do have all gente, of né, those cara? things Então lined eles up, estão preocupados se algum so avião, we'll have, alguma aircraft in the coisa air ali that does, passar por ali, that tá? has, filming and É isso que ele está analysis that they perguntando. do, our Vou falar uma coisa para vocês WB701, aqui. and they'll be out there Essas visiting the aircraft entrevistas that they're doing da NASA, shadowing tá, galera? data Você vê que a galera ali, a moça trata as pessoas pelo nome, né? Por quê? Porque são sempre as mesmas pessoas, tá? Basicamente são as mesmas pessoas que vão ali. Então é o cara do Space.com, do Space Flight Now, do Aviation Week, o Ken Kramer, é sempre a mesma galera. Por isso que ela trata pelo nome. É igual às coisas na Casa Branca, que é sempre aquele mesmo grupo de jornalistas, tá? Então, é esse negócio aí que acontece. Não tem como, por exemplo, eu chegar lá agora e entrar nessa entrevista. Isso aí é uma galera já meio marcada, é uma panelona que eles têm ali dessa galera, entendeu? Então é isso que acontece. Isso aí é uma coisa dessa entrevista aí, E esse carinha aí, o cara é cabeludo, ele é famoso, tá? E ele sempre senta naquela cadeira ali e tudo, ele é famoso ali dentro, e ele é tratado pelo nome, pelo pessoal, tá? Então amanhã é o lançamento, tá? In the darkness. So I think you'll probably be able to see it from there. I have friends in Tampa that usually can see something in general. So with this, I think you'd have a better shot in Gainesville. Hi, Jacob Sidesi, also from WUFT News. Não foi cancelado, não. Então, André, nem é que são credenciados, cara. Eles são credenciados, lógico. Mas é sempre a mesma galera, entendeu? Is this process that you're going through right now going to be pretty similar to what it's going to be like when the craft is actually manned? Or is it going to be a little bit different? Is it a little bit looser than it would be? São sempre os mesmos veículos, é o Space.com, Space Flight Now, Aviation Week, Reuters, Associated Press, é sempre essa galera, tá? CBS, NBC, aí pode mudar o cara, né? Pode mudar o cara dessas grandes aí, às vezes muda o cara. Mas essa galera aí, ela sempre tem tipo o assento garantido aí dentro, entendeu? Capability for hydrogen to allow us to have a 24-hour turnaround. That's different, so we will have a little bit different loading process. Not sure if that's going to extend or not, the timing for that. We'll do that because we will do a test to verify that. The crew time will add about 2 hours is our estimate,
at this point because we don't have the crew yet and all the systems figured out from an ops perspective on how long it's going to take to do that. But it's about 2 additional hours on the countdowns, meaning the tanking would start earlier by about 2 hours or so. Based on what we Falando know aí do encher o I'm going to one on tanque. the phone, and then I am tracking 3 in the room here. So the one on the phone is Marvin Marshall from the Nighttime News Space Report. Aí, ó, Nighttime, sempre a mesma galera. Esse aí vai entrar Hi, pelo my name is telefone. Marvin Marshall from Nighttime News Space Report here on twitch.tv. I appreciate you guys taking my question. My question is for Melody. At what time Eastern time will you be pretty certain, to call a go on launch today for those, couple primary weather constraints that you're worried about? Thank you. Ó, que hora que nós vamos ter uma ideia? It's really going to depend on the evolution of the shower coverage offshore. O problema do I think tempo around é o 5 seguinte, cara. a.m. will be A the pivotal Flórida nessa time época do because ano é we'll really see Flórida, what como we're dizia dealing o with. outro. Usually around that time frame, we see the Ah, maps que of the trocadilho offshore horrível. land breezes colliding. A And Flórida we'll é be able Flórida, to see what kind entendeu? of showers we already have out there, and we'll be Então, able to o cara track perguntou para a them moça o moving seguinte: towards these em space que coasts during that time momento frame. que nós vamos Of ter course, if we push uma later into the ideia window, we'll sobre o have to adjust that time tempo e frame a se vai little estar bit, but bom 5 ou a.m. não, will né? probably be a E pivotal aí time for us. ela está respondendo que Thank é you, muito Marvin. Right here Flórida, in the room. né? Porque a gente tem que This is your acompanhar Bofo, ali ESP News Agency. a I just want to evolução dos double check sistemas de something from the tempestade e briefing tudo. yesterday that Charlie said if tanking doesn't happen for the launch window on the 2nd, she said launch could happen on the 3rd. I'm just wondering if tonight the tanking for weather concerns doesn't happen, Boa could the pergunta, ó. launch be tomorrow? Se der problema hoje na hora de encher o tanque, Yeah, por causa do I think you tempo. mean on the 30th, if we could jump a day. So right now we don't have launch opportunities on the 30th, the 1st, the 30th, the 31st, and the 1st. So our next opportunity would be the 2nd. So, and if you need more clarification on the other, let me know. Então, é o seguinte, tá? I think we're good. Dependendo do tempo hoje à noite, pode atrasar encher os tanques do foguete. E aí vai para o dia 2, o lançamento. Hoje não tem eco não, tá? Yes, I believe the Vice President will be watching from nearby here at the press site, and then I think the plan is to hopefully have her speak at the LCC, and we'll try to bring that to you live on the launch broadcast. Okay, and then over here in the front row. Oh, over here. Hoje é sem eco. Hi, Eric Berger with Ars Technica. 2 questions, weather related. First of all, I think for Jeff, Tá aí. this is a test flight, obviously. Are there different weather constraints for this mission than you would have down the line? Tá perguntando se existem restrições diferentes para essa missão, né? Lógico que é uma missão muito especial, você tem algum tipo de restrição diferente. You know, talking about those launch windows later on where you get in the afternoon, evening, and you get those Florida storms, like if you were launching today at 12:48, or excuse me, tomorrow at 12:48 instead of 8:33, would the confidence be like 40, 50% of favorable conditions? Or, and I know you can't give a precise answer, but maybe just talk a little bit about that. Thank you. For most of that question to Melody, but our launch criteria for weather is pretty much the same for whenever we're Falou que o critério de lançamento é basicamente o mesmo, tá, para os outros. Changes that will be initiated based on, different dates or times in which we would launch. So I don't know if you wanted to basicamente os critérios padrões, tá? Yeah, that is correct. I think mostly our weather constraints will be the same. The one thing that would not be included in the POV, the probability of violation, that we would just also be tracking is maybe just watching more recovery weather, the marine environment in case the astronauts need to, for some reason, abort or anything like that. Ela falou que a única coisa que iria mudar é se tivesse astronautas a bordo. The timing of the day. Yeah, I think 40 to 50, probably a conservative 40 to 60 would probably be a good estimate during that time frame, especially with this weak flow that we have. We've seen a lot of showers pop up during that time frame, but they don't move inland very fast. And of course, that's due to the weak flow. So it really depends on exactly where the showers are forming, and it's really not
also just about showers. It's about Tá, how tall esse the é o grande clouds problema, are né? before they even Então, produce the precipitation. aquela So, região da Flórida in ali, general, o yeah, Space it would be Coast, that tem mid-grade esse problema de probability tempo, of né? Então, violation pode during that time. formar Another question in the back of the room there. condições que Thanks. impedem o And good lançamento, morning. Dan Schaefer então with eles têm Wave que 31 acompanhar. in Huntsville, Alabama. Just a couple of questions for Melody. If you could be more specific about how you're going to be monitoring the weather up Como que vocês estão launch time. monitorando o tempo, Is tá? it just radar satellite, or are you É sending balloons up apenas, a lot, and how através often, de and are there satélite, planes radar, flying ou up, vocês and estão how are you mandando monitoring all balões, algumas the winds coisas, and tá? things? And also, taking a look at the weather this morning and the cloud cover, would this violate launch criteria as it Falando sits? que hoje de manhã o tempo está Great totalmente question. fechado. So Hoje we have seria a critério lot, we have many para different violar? ways of tracking the weather. Pretty much everything you listed is the way we're tracking the weather. We have our own radar. We also utilize this National Weather Service Melbourne's backup radar, as well as all the other National Weather Service radars nearby Então across tem the vários state radares aí. to monitor the showers and the clouds that are forming. Our radar specifically is tuned to locate where the cloud edges are. Falou que ela tem radar específico ali que detecta a borda das nuvens, tá? But yes, we're also sending up balloons. We also have something called T-drip, and we also have the 915 megahertz radars that are sensing the low level. Tem vários radares que operam em frequências diferentes, mandam balão também. A NASA supplied jet that we can fly out to any concerning clouds. E tem ainda aviões da NASA que voam para poder dar uma olhada no tempo sobre o movimento do vento. Lightning system that we use to track any cloud to cloud or cloud to ground lightning that is occurring. So we have all the tools to watch that kind of situation. And could you remind me of the second part of your question? Right now, yes. Would you launch with this kind of cloud cover? I'd have to look at it specifically, but I believe that even though a lot of those showers and thunderstorms are lingering along, I think it is farther away than 10 nautical miles from the flight path. So I think we would be okay. Of course, I don't have radar specifically in front of me right O cara now. perguntou porque o tempo está fechado lá agora. Se tiver esse tempo amanhã, showers at night follow the warm waters of the Gulf Stream, and exactly where pad 39B is, it's kind of in that sheltered area of the cooler waters. Of course, se tiver esse tempo que está agora lá, se teria o lançamento, ela falou que sim, tá? A shelter for the pad. That corner. Hi, Lauren Gresh with Bloomberg. I'm wondering if you could clarify further those blackout dates you were talking about. I believe yesterday Charlie said there were other opportunities to launch that weren't just the second. Perhaps we misunderstood it. Some of us thought that maybe there was an option to launch during those blackout dates. Can you just confirm that you cannot launch perguntando das datas backup aí para o lançamento, se não acontecer amanhã. Right now, yeah, the 8/29 tomorrow is our first opportunity. The next one after that's the second. Between the second and the fifth, there are opportunities available, which I think Charlie was alluding to. Depois é dia 2 ou dia 5, tá? If we did not tank, for example, on the second for some reason, we could potentially, like maybe weather, we could potentially come back the next day and try again. Vale lembrar o seguinte, tá, galera? O tempo não é só para o lançamento, tá? O tempo influencia hoje à noite na hora de encher os tanques do SLS, tá? Os tanques de combustível líquido, principalmente, né, o tanque de hélio, depende da temperatura, depois o tanque de oxigênio líquido, né? Do hidrogênio líquido também depende disso. Então é o seguinte, o tempo pode prejudicar encher os tanques. Atrasou encher o tanque, não tem lançamento, tá? Então é isso. Marcia at NAP, Jeff. 5 events mean 5 strikes at the pad. Is that lightning wise? Is that Ela tá perguntando dos raios de novo, né? These are the trigger. These are the recorded. We recorded 5 events. Falando que eles registraram 5 raios caindo no pad de lançamento ontem. And if a strike, and Melody can correct me if I'm wrong, can produce multiple events because it's not just one stroke. There's a lot. Falando que não foi só, né? Que é aquele negócio do raio, né? Não é negócio só, é aquela, né? If for some reason the engines ignite and then abort, right? Do you have to replace those engines and obviously roll back into the pad to do that or not? And what kind of a hit would that take? Tá falando que se um raio atingir o foguete, estragar alguma coisa, vocês têm como repor os motores e tudo? If in fact there were the case where we had an engine shut down, we would do the normal operations to get off the pad and come back to the
to the VAB, we would be looking to change out those engines. That's the Ele falou que quickest se der path, algum problema muito sério to assim, get eles us têm que back to voltar o flight. foguete para o VAB, And para aquele the prédião, actual e lá amount eles of poderem days, ver o que está I acontecendo, don't tá? want to give you an actual number. I know we have that, so I think we can know that to you, and then we can get that number. I just don't have it exactly in front of me. Yes. And then also we'd have to look at then where we line up with our launch periods, because we don't have all days in the months ahead. So there's a lot of things that would have to be evaluated once we get to that point. Precisam avaliar um monte de coisa, né? Então, assim, Irene? não é um negócio simples, né? Claro, né? Vai cair um raio no Has foguete, NASA fuder already tudo. talked to the 45th about launch opportunities on the third and 4th, and is the 6th in the offing again? So we have available days that we have from a vehicle perspective and a mission and performance perspective that we can launch in, and those are the dates that you just alluded to. The range is always has to be negotiated, just because customers can come on and off the range very quickly, as we see with Tá falando aí das datas backup de novo, né? Então, assim, eles não podem lançar dia 3, dia 4, né? Tem os dias específicos para isso, tá? For the range, but the range does a great job of supporting us for when we've asked for support. Lucas, você tá errado, tá, Lucas? Essa missão não faz sentido só se ela for tripulada, tá? Você tá errado, tá, cara? Se o homem já foi para a Lua, por que testar antes, cara? Pô, Almir era outro foguete, era outra tecnologia, era outra tudo, cara. Agora é uma coisa nova, tá? In the launch firing room, we have about 90 personnel in there. I think it's 91, and then in Shuttle we had over 200 in the launch team. So it's quite a different sized team. The firing room layout is different than it was in Shuttle. We redid that coming into this program, so it is a little bit different, and it actually is a little bit more conducive to the way in which we do the work. So that really helps us out. The second part of your question was just 3 dias para chegar na Lua. How the team is working, what it feels like to be on this team with people who have not been through a shuttle launch, or what is very much the same with Shuttle. So yeah, we have a mix, right? We just still have some folks that have been through Shuttle, not as many as we used to, right? Quite a few less. So that helps to at least try to give some guidance to the folks that are coming up from an experience level, to give them a flavor of what to expect, because they haven't been through it, and they're very wide-eyed and doing o Artemis II não pousa na Lua, tá? O Artemis II é igual ao Artemis I, só que tripulado, tá bom? Quickly through the ranks to get the positions that they now hold in the firing room, doing their launch commit criteria. So that part has been really good from a team perspective, and I think to me it's different, but it's a lot of it is Fabiano, the same. tudo bom, cara? The way in which we run countdowns. O Artemis III é que pousará na Lua. Isso aí. Missão Artemis III que pousará. The demand on the team is also high, but the performance is also extremely high from the people that are in the room. And we have trained to get them to the level so that they would be ready to support this launch countdown. And everybody has to have a first one, right? And this is going to be the first for a great number of people in that room. Nina Maria, a Artemis é mais lenta e cautelosa por conta do quê? Por conta de que naquela época os caras eram pilotos de teste, eles entravam em qualquer coisa, entendeu? Hoje não. Hoje você tem, depois de vários acidentes que aconteceram durante a exploração espacial, você tem aí vários constraints para colocar uma pessoa dentro de um foguete, tá? Pedro, os raios podem realmente afetar a estrutura do foguete? Pode, se ele cair em cima do foguete, ele ferrou, cara, tá? Tanto que o raio caiu ontem, 5 eventos, eles tiveram que ir lá na plataforma dar uma olhada em tudo, tá? But we roll back to do it. It actually takes less time. We have other engines that are available for other missions to swap engines out than it does to go back and Artemis III, Davi, de acordo com o Bill Nelson ontem, é final de 2025, tá? To make sure that we're ready to go and use them again. So that's the part that Isso aí, Ricardo. Antigamente o povo era foda. Entrava e vambora. Sure that there's no issues or other concerns, because we just had an engine abort for some reason, right? And so we're going to go back and make sure that we understand exactly what happened
and that it's not across all of the fleet and those type of things. So there's no chance that you would just be able to evaluate them and then roll back out without swapping them out. Esse cara que tá falando, esse So cara, I esse probably de cabelo can't branco answer aí, that question because se I chama-se never Ken Kramer. like É to, um dos answer principais absolutes like I jornalistas just did. espaciais que a So, gente tem, tá? I don't think that I think that I would have to Lançamento say é that we would go amanhã, back. I didn't owe you that answer. segunda-feira, 9h30 The da normal plan manhã, would be to go tá? back. You don't want to be at the launch pad doing that type of work. We're talking about changing out engines and those type of things. Okay, Eric. Couple questions, but first, Melody, you talked about the tropics, which could be coming toward Florida as we get a little bit deeper into September. O cara And, tá falando ali exatamente. Algumas perguntas. A primeira é a seguinte: a Flórida é Flórida, né? Com relação ao tempo, né? Now for the rocket, for whatever reason, it doesn't go off tomorrow or on the 2nd. How long does it take you to get out of launch configuration and roll back to the VAB if you're concerned about weather? It would take us about 3.5 days to do that. So, you know, and we're trying to beat the Falando, né, weather que with the o work that tempo we ali have, fica 'cause muito we do have louco, né? some E se constraints der as we're alguma doing the roll coisa muito itself, ruim com o and tempo so we're e trying tiver to que do that, plus voltar we gotta get off the o pad. There's foguete, né? Quanto a tempo? fair Ele amount of falou, work to be uns done. 3 It's about dias e 3.5 meio para a days. gente avaliar tudo e voltar o foguete para dentro do VAB. Bill Hurd again. Two very, very quick ones for me. Is there a visual Valeu, tracking Saulão. requirement for this Obrigado por launch? ter In other virado words, if you membro do were canal. overcast but didn't have rain, is there anything that would keep you from going just because the cameras couldn't see it as it climbs out? Is there any kind of O Elon rule like Musk that? financia tudo isso com criptomoedas, né? Jeff, Não, remember, tá? you Você know, tá whenever errado, there's cara. GLS transition, we'd always hear the lady tell us that, you know, and who is that person for ALS transition that we might hear on the net tomorrow? That's Alex Pandalos. Alex. Perhaps the smartest guy I work with in the firing room, so I say that all the time to him. But yeah, he is our GLS operator that keeps us on pace and keeps the ground launch. O cara perguntou quem que vai ser a pessoa ali responsável, né? Dentro do fire room, que eles chamam. Weather's not tracking any constraint for visual. But I mean, is there a rule like that for any Artemis, SLS launch to be able to visually see the rocket? The range has requirements on the range safety side to be able to see the rocket during certain portions of the flight. In addition, we have trackers, we have a lot of other things. So when we say see the rocket, there's a lot of ways in which we Tá can falando do see and range, track né? the rocket Range é a through- zona de exclusão through que é all of these criada different para o things. So lançamento ser there's a seguro, lot tá? in that question when we talk about what that means to see it. Eles but estão whether it's preocupados porque visual como or tá whether muita it's other gente lá na stuff, there's a Flórida, né? Então visual alguém part, pode pegar, but sei lá, during um the initial part helicóptero e of invadir launch, essa there's a zona lot de of data exclusão, that we lose ou there. So we alguém have pode actual entrar ali, servers então even né, that are pode. watching the vehicle in the very first parts of launch, because you lose telemetry and you lose a lot of things when you come off the pad due to the heating and the other things. So And if you had a heavy overcast, but you didn't have precipitation and there weren't temperature constraints in With- that column, could you still launch? I guess that's what we I'm have thick looking cloud rules and a lot of other things, and Melody's well aware of what those are. Yes, we could still launch as far as I'm concerned. And I'll take the last question. For Última the pergunta. non-rocket scientists among us, other than Bill, who I think by now is a rocket scientist, can you explain for us if you have to abort before tiver que abortar. you've go ahead, you've loaded all the cryos, and then you have to abort. What's the process for making the vehicle safe? Qual o for processo para deixar o foguete bringing down the seguro liquid hydrogen? How se do you- depois how que do you você deal que with liquid carregou o oxygen, all of combustível that? criogênico, você tiver que So if we abortar? make the decision that we're going to scrub, we can't go because something's not working as it is expected, right? That decision is made, we would issue a cutoff to the vehicle, which is something that can happen automatically in the end when the ground launch sequencer, as we were just talking about, is doing that for us and monitoring all those things inside of 10 minutes. But that would do the initial part of our safing and power down some of our high energy systems if they're powered up. If we haven't gotten inside of 10 minutes, most of those are already down or haven't been initiated yet. So that would happen at that point. Ah, não esqueci não, if we Saulo. needed to go and Tá. work that. And then once we get through the initial safing, the rest of it is just configuring the valves for drain. If we've tanked all the way, we're Falando, né, continuing to que still aquele fill the negócio a gente tank já before sabe, we né, cara? replenish. Se Because acontecer it's always isso, boiling eles off, vão ter um right? We're tempo ali para losing, drenar o the combustível liquid, e o hydrogen and oxygen foguete to fica, boil off fica because it's so intacto, cold, tá? and no matter how well you insulate it, E it's depois gonna continue to configurar boil o off and tanque we de vent that novo e off. tudo Plus para we're poder bleeding encher some o of the hydrogen tanque e tal. So we certo? have that replenished, so we kind of stop that.
And then we A would gente start going perde into o drain, hidrogênio líquido, initiate né? E o our vent and drain, oxigênio com tudo, né? once we've secured and safed all of the systems that may have been up prior to that time. And then we just drain the vehicle. And then it's kind of working in reverse. We open the valves in the other way, we pressurize and send the commodity back to the tank. Então, aí eles drenam todo o combustível. Okay, that'll do it. Thank you so much for the questions. Thank you, Jeff. Thank you, Melody. Again, the launch window opens in less than 24 hours tomorrow, 8:30 a.m. Eastern time. So our launch coverage, our live launch broadcast will begin on NASA TV and our streaming channels at 6:30 a.m. And then for our Spanish audience, you can watch on NASA and 7:30 da social manhã media channels começa a starting at cobertura da 7:30 NASA. a.m. I hope you can join us. Thank you. Tá aí. Acabou-se o countdown status. Vou resumir para vocês o que passa. O que passa é o seguinte. O foguete está aí, né? Tá tudo bem com ele, vocês estão vendo aí. Tá aí no pad 39B, tá bom? Existem aí certas restrições com relação ao tempo, tá? O tempo nessa época do ano, ali naquela região que o pessoal chama de Space Coast, na Flórida, é um tempo muito instável. Então, acontece alguns sistemas ali se formam rapidamente, mas também eles se dissipam rapidamente. Tudo depende do tempo, tudo depende do vento, tá? E está tudo sendo super monitorado através de radares bem específicos, tá? Para fazer esse tipo de monitoramento, aviões da NASA e também balões, tá bom? Então, tudo isso está sendo levado em consideração. Qual que é o grande problema do tempo? O grande problema do tempo são duas coisas. Uma é na hora de encher os tanques, tá? Então, hoje à noite vai ser os tanques de hélio serão enchidos. Isso pode dar algum problema. Então, principalmente com relação à temperatura. Então, o monitoramento da temperatura vai ser feito para poder encher os tanques de hélio e depois os tanques de hidrogênio líquido e de oxigênio líquido. Se, por acaso, o tempo não estiver bom, se estiver tendo raio, tempestade e tudo mais, e tiver que parar tudo isso, isso pode acarretar num atraso. Se o atraso for maior que 2 horas, que é a janela de lançamento, você não terá o lançamento amanhã. Aí a próxima janela, próximo dia, é dia 2 de setembro e depois dia 6 de setembro, tá? A moça ali do tempo, ela é esqueci o nome que eles chamam, daqui a pouco eu lembro. Ela é da que cuida ali do tempo ali no Cabo Canaveral. Ela falou que hoje à noite eles vão ter uma previsão melhor e para isso, né? Então, esse que é o grande problema. O foguete está tudo bem. Foi perguntado várias vezes sobre os raios, né? Sobre os raios que caíram ontem ali no pad 39B. O cara ali falou que registraram 5 raios, mas que não teve problema nenhum. A equipe de solo, que cuida dos sistemas de solo, que a gente chama dos ground systems, elas foram lá, analisaram tudo, tá tudo bem, não tem problema nenhum, nenhuma válvula deu problema, nenhuma parte do foguete deu problema, em nada. Então tá tudo de acordo com o que eles esperam. Então, basicamente é isso, né? Basicamente é isso, e é aquele negócio, né? O tempo sempre é um problema. Perguntaram também aqui se teria algum critério especial por conta desse lançamento. Foi falado que nesse lançamento não. Você tem critérios especiais quando você tem a tripulação, né? Porque aí se der algum problema, você tem que ter o local onde você vai recuperar, o tempo tem que estar bom também. Então, é isso aí. Então, o Lucas, o para-raio não fica no foguete, né, cara? O para-raio fica do lado, né? Então, lembrando, a primeira janela de lançamento da missão Artemis I é amanhã, dia 29 de agosto, às 9h33 da manhã, hora de Brasília. A live no Space Today começa às 7h30, 2 horas antes, junto com a NASA. Beleza? Aí teve até a pergunta, mas por que 9h33? Não pode ser 9h30? Não pode, tá, galera? Não pode. Principalmente lançamento para a Lua, as coisas têm que estar muito bem sincronizadas, tá? Então tem que ser uma janela exata de lançamento. No caso, não é exata, né? Ela abre 9h33, vai até às 11h33 da manhã, tá bom?
Então é isso aí. Basicamente é isso. No resto tá tudo bem com o foguete. Então vamos lá. Missão Artemis I, missão não tripulada. Foguete, cápsula Orion. Ah, Sérgio, por que tem que testar? Nós já não fomos para a Lua? Sim, nós fomos para a Lua várias vezes até. Mas por que tem que testar? O foguete é novo, esse foguete nunca voou. A cápsula, embora ela tenha sido feito um teste com ela, ela nunca foi tão longe assim. Ela tem um novo escudo de calor, tem sistemas de comunicação, tem sistemas de solo, tudo isso precisa ser testado para você colocar pessoas ali dentro. Então, Artemis I, voo não tripulado. Artemis II deve ser lançada em 2024 com tripulação e é igual a Artemis I. Vai lá, dá as voltas na Lua e volta para a Terra. Artemis III, de acordo com o Bill Nelson ontem, na coletiva de imprensa, ele falou que está programada para o final de 2025. Final de 2025, início de 2026, a Artemis III. Aí sim, a Artemis III vai partir para a Gateway, para uma partezinha da Gateway que vai estar montada. Dali, os caras vão entrar no veículo da SpaceX, no Starship Lunar, né? Lunar Starship que a gente chama, e pousar na Lua, tá? Isso final de 2025, início de 2026. Então essa é a sequência do programa Artemis, tá? Se comparado com o programa Apollo, foi muito legal o que o astronauta falou ontem, a Artemis 3 seria como se fosse a Apollo 9, 10 e 11 juntas, tá? A Artemis 1 e 2 seria como se fosse a Apollo 7 e 8, tá? Então só para vocês terem uma noção de como que são esses programas. Lógico, são programas totalmente diferentes, é outro foguete, é outro tipo de computação, é outro tipo de comando, é tudo novo, por isso precisa ser testado, tá, galera? Não pode jogar um astronauta ali dentro do nada, beleza? Os americanos, chineses, os chineses também, o chinês está longe para a Lua ainda, tá? Amanhã estarei na Praia Linda. Ah, boa, garoto! Uma praia que fica a 3 km aproximadamente no Launchpad, levando a câmera para registrar a história sendo escrita. Boa, garoto! Boa, Black Canvas Studio. Faça isso mesmo, cara. Qual a data desse lançamento? Amanhã, ó, tá correndo um letreirinho aqui embaixo, dia 29, segunda-feira, vulgo amanhã, às 9h33 da manhã, hora de Brasília, tá? As lives ficam gravadas? Sim, as lives ficam gravadas, tá? A Artemis 1 já foi lançada? Não foi lançada. Pablo, já tiveram 50 anos para testar. Tá errado também, cara, porque essa coisa de ir para a Lua agora, ela vem de 2010 para cá. Então não teve 50 anos para testar, porque as outras missões que foram feitas pela NASA, nesse meio tempo, a gente teve 30 anos do ônibus espacial. O ônibus espacial foi um tipo de espaçonave que nunca foi feita para ir para a Lua, tá? Então, você está errado, a gente não teve 50 anos para testar, porque a decisão de voltar para a Lua foi em 2010, tá? Incrível que com uma tecnologia primitiva o homem foi para a Lua. Sim, incrível, os caras eram malucos, né? E ali tinha uma outra coisa, né, cara? Existia toda como que eu vou dizer, uma complexidade geopolítica por trás, tanto que isso aí o Buzz Aldrin fala em quase toda a palestra dele, chegaram para ele e falaram, vocês têm 95% de chance de morrer. Ele falou, cara, se fosse 100%, eu entrava na nave, tá? São 3 dias de viagem até a Lua e a missão deve durar 42 dias, tá? Porque vão ser várias órbitas e tudo para testar várias coisas. Acho que vai dar algum problema no futuro com a base lunar por conta da família que está vendendo terrenos na Lua? Não, não vai dar, cara. Esse negócio de terreno na Lua não existe, tá?
os astronautas já foram definidos e já estão sendo treinados para Artemis 2 e 3? O grupo de astronautas, sim. Tá? Agora, quais os astronautas vão em qual missão, ainda não. Leonardo, a missão vai ser tripulada? Não, a Artemis 1 não é tripulada, tá? Ela vai com manequins só lá dentro, tá? Alguns manequins com sensores para poder medir ali radiação, aceleração e vários outros parâmetros, temperatura e por aí vai. Eles vão pousar na Lua quando? Final de 2025, início de 2026. O lançamento não é hoje, galera, tá? O lançamento é amanhã. Quando parte a Artemis 2? Felipe Xavier, a programação é que a Artemis 2 seja lançada em 2024, tá? Em 2024 é a Artemis 2, no final de 2025 é a Artemis 3, tá? Quais são os perigos do mau tempo para o lançamento de foguete? Cara, vários perigos, né? Então, se você tem uma nuvem muito espessa, ventos muito, rajadas de vento muito violentas e tudo mais, você pode tirar o foguete do seu rumo correto. E aí a sua carga, por exemplo, ela não é entregue na órbita correta. Ou no caso aqui, né, que você vai ter que fazer uma inserção translunar, que a gente chama, isso aí pode não acontecer da maneira correta. Então, o tempo ele é um fator assim preponderante para o lançamento, tá? Vai ter câmera, vão ter várias câmeras, tá, galera? Várias e várias câmeras em vários pontos da cápsula, em vários pontos do foguete. Tô pensando em fazer um vídeo aqui com esse lance das câmeras, tá? Devido a uma baixa atmosfera na Lua, uma base na Lua seria perigosa devido à quantidade de detritos. Não tem nem atmosfera na Lua. Sim, seria perigoso e isso já está sendo monitorado faz tempo, tá, cara? A Lua é um satélite da isso. Galera, então é isso aí, né? É isso aí, então. Tá aí, acompanhamos aí como que chama? O status, né? Status countdown, o status briefing, né? O anúncio de estado atual do foguete, das condições para o lançamento. Não vai, Andressa, não vai coletar nada, tá? Emissão não tripulada. Amanhã, 7h30 da manhã, espero todos vocês aqui no Space Today para a gente fazer, então, a transmissão aí desse dia histórico. Lançamento marcado para as 9h33 da manhã, hora de Brasília. Mas a live aqui no Space Today começa às 7h30. Beleza? Um grande abraço. Fiquem ligados nas minhas redes sociais. Quem sabe, talvez eu faça uma loucura. Tô pensando em fazer uma doideira aí, cara. Tô pensando em fazer uma doideira aí, passar a madrugada ao vivo, hein? Estou pensando em passar a madrugada ao vivo, porque a parte de o tanking, né? O tanking eles vão transmitir. Então, quem sabe, hein? Eu não faço uma loucura aí. Fiquem ligados nas minhas redes sociais aí, @SpaceToday1 no Twitter e no Insta, beleza? Que eu posto alguma coisa lá. Amanhã estaremos aqui. Beleza? Talvez, vamos ver. Vou ver o que eu faço aí, tá? Beleza? Então é isso aí. Galera, um grande abraço, um ótimo domingo a todos aí. Valeu demais. Não é aqui não, que essa minha câmera aqui, ó, ela parou de funcionar, é aqui. Fui!